tirar dúvida. Então, vamos começar a conteúdo de anatomia, fisiologia e cinesiologia e biomecânica. Pessoal, o conteúdo de anatomia que está no edital é esse aqui que está aparecendo para vocês, é o que eu separei aqui para a gente, tá? Então, anatomia do corpo humano, planos e eixos anatômicos, esqueleto axial, sistema esquelético ósseo, articular, muscular, nervos, sistema circulatório, vasos e sistema respiratório. E aí eu separei os pontos principais, lembrando que ao longo das outras disciplinas, das outras aulas, muitas coisas, né, principalmente nos sistemas mais específicos, a gente vai retomando, tá? Primeira coisa que eu acho importante, né, quando fala de anatomia, a gente sempre lembrar que o estudo da anatomia, ela parte, né, a localização das estruturas da posição anatômica, tá? Então, essa posição que a gente vai acompanhar aqui, que a gente está olhando aqui na imagem, que é justamente o quê? A pessoa em pé, né? A posição ortostática, o olhar dirigido para o horizonte, as palmas das mãos voltadas para frente, tá joia? E as pontas dos pés voltadas para frente, ligeiramente separados. Então, essa aqui é a posição anatômica. Segunda parte importante, planos e eixos anatômicos, né? Aqui a gente já vai fazer uma relação desses planos e eixos anatômicos com os movimentos, tá joia? Então, olha só, existem, né, no corpo humano, vamos dizer assim, 3 planos, tá? E 3 eixos anatômicos que a gente deve conhecer e que eles vão partir sempre da posição anatômica. E aí, gente, como é que funciona isso, né? Então, os eixos anatômicos, os planos anatômicos, eles contêm o movimento, vamos dizer assim, e os eixos anatômicos são perpendiculares aos planos. Isso é o que, no geral, a gente tem que lembrar. E aí, a gente faz a relação desses eixos, desses planos com os movimentos. Então, os planos anatômicos são 3, tá? Então, aqui o primeiro, ó, o plano sagital, que ele está aqui, né, passando pela frente do corpo, e a literatura fala assim para a gente, que ele divide o corpo em 2 metades, né? A metade direita e a metade esquerda, tá? A gente também tem o plano frontal, também conhecido como plano coronal, pulando para ele aqui, que ele estaria mais ou menos nessa posição, né? Assim, dividindo o corpo. E aí o plano coronal vai dividir o corpo na região anterior e na região posterior. E a gente tem o plano horizontal, também chamado de plano transverso, que dividiria o corpo ao meio, tá? Então, a primeira coisa que tem que lembrar, gente, plano sagital divide o corpo na metade direita e esquerda. Passa, né? Deixa eu só pegar uma folha aqui. Como se fosse assim, tá joia? O coronal ou frontal, dessa forma aqui, divide o corpo na parte anterior e posterior, e o transverso horizontal vai dividir o corpo ao meio. Então, se a gente olhar essa figura aqui, né, só para a gente fazer a relação, qual que é o plano que divide na metade direita e esquerda? É o plano sagital, tá? O que divide em superior ou cefálico, né, ou inferior e caudal é o plano transverso. E aquele que vai dividir, né, em anterior e posterior vai ser o plano frontal ou coronal, tá? Bem, perpendicular a esses, né, planos, a gente vai ter o eixo. Perpendicular é o quê, gente? É formando um ângulo de 90 graus, né? E aí, então, a gente vai ter 3 eixos também, que é importante da gente conhecer. Então, olha só, relacionado com o plano sagital, então, sendo perpendicular a ele, a gente tem o eixo transversal ou látero-lateral. Então, se o plano sagital está assim, o eixo látero-lateral vai estar assim, estão vendo? Formando um ângulo de 90 graus, de um lado a outro, látero-lateral. Plano frontal. Relacionado ao plano frontal, o plano frontal está assim, certo? A gente vai ter o eixo antero-posterior. Então, vai estar nessa posição aqui, formando 90 graus. Ó, antero-posterior, da frente para trás.
E no eixo, no plano de secção transversal, né, que seria esse plano assim, que está cortando ao meio, o eixo longitudinal, que está a 90 graus dele. Então, a minha dica para vocês, né, quando forem estudar, é sempre estudar primeiro os planos, né, lembrar primeiro quais são os planos e lembrar, gente, que o eixo está perpendicular. Então, se é o sagital, que está aqui, né, dividindo direita e esquerda, o eixo está de um lado ao outro, lateral. Se é o frontal, que está assim, o eixo vai estar aqui, certo? Antero, posterior. E se a gente tiver o eixo, né, aqui, o plano transversal horizontal, o eixo está perpendicular, então longitudinal. Eu acho que fica mais fácil, tá? E aí, então, gente, os movimentos articulares, né, os movimentos principais, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa, estão contidos nos planos, tá? Como é que a gente relaciona isso? Então, pensa só, gente, o plano sagital, ele tá aqui, né? A hora que eu faço esse movimento aqui, que é de flexão do braço, o movimento tá nesse plano. Então, quando a gente fala em flexão e extensão, a gente fala que esse movimento acontece no plano sagital, tá? E no eixo, qual eixo, gente? Se o plano sagital está assim, o eixo está perpendicular, né? De um lado ao outro. Então, o eixo é o eixo látero-lateral. Já o movimento de abdução e adução. Então, ó, o plano coronal está aqui. O movimento de abdução e adução acontece nesse plano, está contido nele. Então, a gente fala que está no plano, a abdução e abdução está no plano coronal ou frontal, né? Que são os nomes que ele pode ter, o sinônimo. E o eixo, né? Então, eu coloco aqui, ó. O plano está aqui, o eixo é perpendicular a ele. De frente para trás, né? Antero-posterior. Então, eixo antero-posterior. Já os movimentos de rotação, rotação lateral, rotação medial, vão estar em quais planos? No plano que faltou, né, gente? Em qual plano? No plano transverso ou horizontal e no eixo, qual que é o eixo perpendicular a ele? Longitudinal. Então, minha dica para vocês é sempre lembrar o plano, tá? Primeiro, e a partir daí explorar. Ou se não, gente, tem que decorar mesmo, tá? E então, assim, ó, movimento de flexão e extensão no plano sagital, no eixo látero-lateral, também conhecido como horizontal. Aqui tem sinônimos. Desculpa, aqui tem sinônimos que são interessantes da gente conhecer. Abdução e adução, plano frontal ou coronal, né, que era o outro nome dele, e o eixo é o eixo sagital ou eixo antero-posterior. Então, tem sinônimo aqui também, vai anotando, tá? E as rotações vai estar no eixo transversal ou horizontal, no plano, desculpa, transversal horizontal, no eixo longitudinal. Então, é importante colocar, né, os sinônimos porque confunde. Desses movimentos todos, gente, o que mais cai em provas é o movimento de abdução, tá? Então, esse aqui é importante de decorar, em que plano, em que eixo. Até porque o eixo dele, às vezes, a banca, né, coloca como eixo sagital para você não confundir plano e eixo. Mas a minha dica para vocês é essa, tá? Então, guardar sempre, aprender primeiro o plano e depois guardar as informações da tabela. Esse aqui é o que eu colocaria lá no meu caderninho de resumo, né? O que eu daria atenção para rever sempre, porque senão a gente acaba esquecendo, tá? Um outro ponto do edital fala do esqueleto axial. Eu vou falar a verdade para vocês, eu fiquei em dúvida o que eles perguntariam sobre o esqueleto axial, né? Então, eu trouxe aqui, né, a diferença do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. O esqueleto axial, então, formado, né, aqui nessa primeira imagem, pela parte central do corpo, né? Então, o crânio, a parte da caixa torácica,
E o esqueleto apendicular formado pelos membros. Então, as cinturas, né, escapulares e pélvica e os membros superiores e inferiores. E aqui tem a descrição, né? O esqueleto axial consiste nos ossos da cabeça, do crânio, do pescoço e do tronco. E o esqueleto apendicular corresponde aos símbolos, tá? Símbolos são as cinturas, tá, gente? Cintura escapular, cintura pélvica, e aí membro superior e membro inferior. E é isso o edital coloca como ponto, né? Então, só para a gente rever e frisar esse ponto. E a gente vai falar agora, então, de outro ponto do edital, que fala sobre os ossos, tá? Aqui eu fui passando, gente, os vários complexos do corpo, dando destaque aos pontos que eu considero mais importante do que eu conheço sobre provas de concurso. Então, no complexo do ombro, tá? Então, pensando primeiro no complexo do ombro. O ombro ele é composto por 3 ossos, né? Parte óssea mesmo, que vão ser o húmero, a clavícula e a escápula, tá? Tem literatura, gente, que vai colocar o externo também como parte do complexo, mas o externo ele está mais ligado ao tórax, né? As principais literaturas falam nesses 3 ossos: húmero, clavícula e escápula. A gente tem 3 articulações, né, que são as articulações onde tem contato osso com osso, chamada de articulações verdadeiras. Então, ó, a externo clavicular, então o externo aqui, né, com a clavícula, acrômio clavicular, então o processo, né, o acrômio, né, que é uma parte da escápula com a clavícula, e a glenomeral, que daí é essa parte aqui da cavidade glenoide da escápula com o húmero, tá? Então, essas seriam as 3 articulações chamadas de articulações verdadeiras. Algumas bancas ainda perguntam sobre isso. E pseudoarticulações, mas que fazem parte aqui do complexo do ombro, vai estar especialmente a articulação da escápula com o tórax, ou escápula torácica, que é uma articulação, gente, onde a escápula desliza aqui, né, no tórax e não tem contato osso com osso, porque a gente tem músculos aí, fáscias dividindo essa região, ela é sustentada por músculos. Algumas literaturas também falam da articulação subdeltoide, que vai ser esse espaço aqui, ó, embaixo do deltoide, onde passa o músculo supraespinhal e a cabeça longa do bíceps. Mas o clássico da literatura traz essas características aqui para a gente guardar dessa parte do ombro, tá? Aqui para a gente ver, né, estruturas ósseas importantes. Então, está mostrando aí numa vista posterior, dando destaque para a escápula, né, gente? Vocês conhecem ela. Aí na escápula a gente tem a espinha da escápula, tá? Vou pintando aqui só para a gente localizar. Aqui em cima a gente tem o acrômio, que faz parte da escápula. Ela é triangular, né? Mas um triângulo para baixo. Então, aqui embaixo a gente tem o ângulo inferior da escápula, tudo bem? E a gente tem aqui nessa região a cavidade glenoide, que é onde vai fazer esse contato da escápula com o húmero, tá? Aqui na frente está a clavícula, então, né, que faz esse contato com o acrômio, essa articulação acrômio-clavicular. E no húmero, a região proximal do húmero, a gente tem a cabeça do húmero, que é uma cabeça redonda, né? Ela é arredondada, é uma articulação esferoide, que a gente vai ver depois. E a gente tem como destaque aqui 2 estruturas: o tubérculo maior, que está aparecendo aqui, e o tubérculo menor, que está mais à frente, né? Então, essa é uma vista posterior, a gente não enxerga bem. Então, esses são os pontos mais importantes aqui que eu destaco em relação a esses ossos, né, que compõem o complexo do ombro, tá? Aqui falando, gente, dessa articulação subdeltoide, algumas bancas, né, consideram como uma articulação, outras não. Então, isso pode trazer um pouquinho de dúvida para a gente, mas mostrando essa região, tá? Então, o espaço subacromial, ó, desculpa, aqui está o acrômio, certo? Subacromial abaixo do acrômio, ou subdeltoide, porque o músculo deltoide ele vai estar aqui em cima também.
Nesse espaço, a gente tem 3 estruturas importantes, né? Na verdade, a gente tem mais do que uma bursa, mas destacando bursa, a gente tem os tendões, né? Então, do supraespinhal, tá? Então, o músculo supraespinhal que está aqui, e a cabeça longa do bíceps braquial. Esses são destaques também da articulação do ombro, né? Para a gente guardar. Aqui tem um resuminho, gente, das características principais, né? Então, da região glenomeral. Então, essa é a que a gente conhece classicamente como articulação do ombro, né? Que é aquela parte da glenoide com a cabeça do húmero, tá? Então, é formada entre a glenoide da escápula e a cabeça do húmero. É uma articulação esferoide, possui cerca de 8 bolsas, sendo a maior a bolsa ou bursa subacromial, que é essa que a gente chamou a atenção aqui nessa figura, tá? E essa articulação faz todos os movimentos, tá? Então, faz movimentos nos 3 planos anatômicos que a gente acabou de ver. Vamos relembrar, gente, a abdução e adução que está no plano frontal ou coronal. A flexão e a extensão que está no plano sagital e a rotação interna e externa, que está no plano transverso, e misturando, né, alguns planos, a gente vai ter a abdução e a adução horizontal, que é esse aqui, tá? Vários ligamentos compõem essa articulação do ombro, até para ajudar a fixar ela, né? Os mais importantes são, e olha o nome deles, gente, que já fala o que ele liga, tá? Então, os ligamentos glenomeral, superior, médio e inferior, o coracomeral, então processo coracoide ao húmero, e o coracoacromial, processo coracoide ao acrômio. E serve para ajudar a estabilizar essa articulação, tá? Um outro destaque a gente tem a articulação acrômio-clavicular, então na ligação, né, do acrômio com a clavícula, vai ser então nessa ligação da extremidade medial da clavícula, a incisura clavicular no manubrio do externo e a cartilagem da primeira costela, tá? Une o membro superior ao esqueleto axial. Ela é uma articulação classificada como selar, na maior parte das literaturas, e os movimentos são os movimentos da clavícula, então protração, retração, elevação e depressão da clavícula, e os ligamentos principais, o externo clavicular anterior e posterior, o interclavicular e o costoclavicular. E o outro destaque, a articulação escápulo-torácica, né? Esse contato da escápula com o tórax, que é estabilizado por músculo, possui várias bolsas ao redor, né, dessa articulação principal, a escápulo-torácica e subescapular, e os movimentos, eu vou mostrar melhor, mas os movimentos da escápula vai ser, né, rotação interna ou externa, né, o ângulo inferior para dentro ou para fora, tem inclinação anterior, inclinação posterior, elevação, depressão, adução, que junta as escápulas, e abdução, que separa, e não tem suporte de ligamento. Então, aqui os destaques da articulação do complexo do ombro, tá? Bem, complexo do cotovelo. O cotovelo é composto, né, por 3 ossos, começar por aí. Então, a gente tem o húmero, né, a parte distal, debaixo do húmero, o rádio e a una. E a gente tem 3 articulações também. Olha o nome que a gente já vai entender, né? Ó, a húmero unar, né? Então, o húmero se articula com a una. A húmero radial, o húmero se articula com o rádio, e a radionar proximal, a que está mais próxima ali, entre a cabeça do rádio e a una. E a hora que a gente olha aqui, então tem esses 3 ossos, né? Aqui o húmero, o rádio, que tem a cabecinha redonda, e a una. A una se liga aqui diretamente, né? Bem pertinho do húmero. E a gente vai ter, então, ligamentos que chamam atenção. Então, ligamento anular, que está em volta da cabeça do rádio, o colateral radial, que também é conhecido como colateral lateral. Lembra sempre que é na posição anatômica, né, gente? Então, a palma da mão voltada para frente, na lateral está o rádio, tá? E o colateral unar, ou colateral medial, mesma coisa, palma da mão voltada para frente, tiver ao lado do meu corpo, mais medial é o da una.
Esse, então, vai ser, né, os ligamentos. Aqui, gente, tem alguns detalhes sobre os ligamentos que eu vou deixar vocês à vontade para estudarem, para fixarem melhor na hora que vocês forem, né, aprofundar no material. Como eu disse, eu vou trazer bastante informação aqui e vou dando destaque a algumas coisas e outras eu vou deixando para vocês irem estudando por conta realmente da otimização do nosso tempo. Antebraço, punho e mão, tá? Então, o punho, né, ele vai ser formado pelos dois ossos aqui do braço, né, que a gente viu, o rádio, né, que o polegar é a antena do rádio, né, gente? Tá nessa região, e a una, que tá aqui. E a gente vai ter 8 ossos, que são os ossos do carpo, tá? Então, uma fileira proximal e uma fileira distal dos ossos do carpo. Além disso, tem os metacarpos e as falanges. E depois está falando, né, que a gente tem 20 articulações, 26 ligamentos e também outras estruturas importantes nessa região aqui de punho e mão para a gente destacar. Primeiro destaque, gente, sempre eu faço, não tem como a gente não falar, né? Vai ser essa questão dos ossos do carpo, né? Mas mostrando aqui o rádio, a una, ó, a primeira fileira de ossos do carpo e a segunda fileira de ossos do carpo. Eu já acho mais difícil nos tempos atuais as bancas perguntarem isso, embora eu tenha visto perguntas recentes de concurso falando sobre essa questão dos ossos do carpo, tá? Então, a primeira fileira, gente, de lateral para medial, a gente tem, eu sempre uso essa sigla, ó, ESPP. Não parece aquele canal esportivo, ESPN? Mas tira o N e coloca um P. Então, eu sempre aprendi assim, foi o jeito que me ajuda a decorar isso, tá? E aí, pessoal, para a gente pensar, né? Para lembrar depois. Então, o que vem? Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. ESPP. Tá joia? Isso me ajuda bastante. Talvez vocês tenham outras formas de decorar, mas é o que mais ajuda. Na segunda fileira, a gente tem o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato, tá? Ou uncinato. O que mais cai em prova é a primeira fileira. Se você souber a primeira, por eliminação, né, em uma questão, por exemplo, você acerta a segunda, tá? Mas é sempre bom estudar a segunda fileira também. Então, isso aqui eu destacaria como coisas, pontos para eu estudar, tá? Destaque também o semilunar e o escafoide se articulam com rádio, tá? E não tem nenhum osso que se articula diretamente com a una. Tá vendo ali o espaço? Então, ó, o escafoide e o semilunar, né, ES, se articulam aqui com o rádio e com a una tem um espacinho aqui, né, onde depois tem o pisiforme e o piramidal e pisiforme, melhor dizendo. Então, esses aqui são os ossos, né, que eu acho que vale a pena destacar. Uma outra estrutura importante que eu destaco aqui nessa região, gente, é o retináculo flexor, né? Então, aqui nessa região da frente do punho, a gente tem uma superfície, né, de tecido conjuntivo, que eu falo que é como se fosse uma grande fita adesiva, sabe aquelas que a gente fecha caixa, né, pacote? E essa região, então, né, passa essa fita adesiva e dentro dela vai ter uma série de estruturas que vão passar. Especialmente, então, né, o nervo mediano. Passam 9 tendões mais o nervo mediano. Então, a gente chama a atenção desse ponto, por quê? Porque nesse ponto aqui, gente, é que às vezes acontece compressão e acontece aquela lesão chamada síndrome do túnel do carpo, né? Então, a gente já fazendo a relação com o nervo mediano e os tendões flexores, né? Essa região aqui é a parte flexora, certo, gente? Então, os tendões flexores. Eu não sei se vocês lembram dessa região, mas também nós temos do outro lado o túnel de Guyot, que é por onde passa o nervo ulnar.
O nervo ulnar já está mais para essa região aqui, né, do quarto e do quinto dedo, especialmente o quinto dedo, e também tem essa região, tá? Então, tem uma depressão mais superficial, e esse túnel que é formado serve para a passagem do nervo ulnar, chama túnel de Gaio, e a gente tem a síndrome do canal de Gaio também. Então, para dar destaque para essa região, esses são os pontos que eu acho mais importantes da gente estudar para a prova, tá? Bem, falando então, né, das interfalangianas, a gente tem as proximais e as distais, e aí a gente vai ter também os tendões musculares que vão passar por ali. Aqui mostrando, né, gente, os ossos do carpo, os metacarpos, ó, primeiro, que é do polegar, segundo, terceiro, quarto e quinto, e aí nós temos a falange, né, no polegar duas e depois nos outros dedos três falanges. E aí passando para vocês também toda a sequenciazinha, né, dos ossos, ó, da primeira fileira. Então nunca esqueçam, gente, ES, PP, né, se precisarem. E da segunda fileira, trapézio, trapezoide captato e amato. E aí vocês podem criar também uma sigla aqui, se vocês quiserem. Eu nunca consegui aprender, né? Tem alguns professores que passam um macetezinho, uma frase, eu nunca consegui aprender. Eu sempre aprendi a primeira aqui, o ISPP, e sempre foi o que me ajudou, tá? Então, aqui dando destaque para essa região. Daqui, a gente vai pular direto para o quadril para a pelve, porque coluna a gente vai ver separado, né? O edital coloca separado, a gente vai ver separado. Já falando do quadril, então, né? O quadril é formado pela cabeça do fêmur e essa junção com o acetábulo. E essa estrutura toda, né, gente, quadril e pelve, vai ser formado pelo fêmur, né? Pelo acetábulo, que na verdade o acetábulo vai ser o local de encaixe, e o acetábulo é formado, cada parte, por um desses ossos aqui. O ilho, o isquio e o pubis, tá? Então, esse osso aqui, esse é o osso da pelve. Algumas literaturas chamam ele de osso inonimado. E nesse osso a gente tem três partes, tá? Então, a gente tem o ilho, tá? Aqui, né, que tem esse forame grande, o isquio, e na região... Desculpa, deixa eu fazer melhor a delimitação. O ilho, aqui atrás o isquio e aqui na frente o pubis, tá? Então, vocês podem ver que para formar o acetábulo, que é essa região onde a cabeça do fêmur vai encaixar, os três ossos fazem parte, tá joia? Lembrando que esses ossos podem ser chamados no conjunto de osso inonimado e que vão formar a pelve. E aí a gente tem o fêmur, né? Então, o fêmur vai ter aqui também as estruturas, o destaque sempre na parte proximal. A cabeça do fêmur, que é esferoide, né? Vai ser uma articulação esferoide, e o trocânter maior e o trocânter menor são destaques porque são pontos de inserção muscular, né? De inserção de alguns músculos. Aqui mostrando também que nessa região do quadril, né, a gente tem da articulação coxo-femoral a presença de bursas, de bolsas, né, e de ligamentos. Então, esse ligamento aqui, grandão, ligamento ilho-femoral, mas também tem o isquio femoral, aqui mais a parte de baixo, né, que liga o isquio, o pubo femoral. Então, só olhar se cai ligamento, gente, o nome do ligamento, para a gente entender as estruturas que esse ligamento está ligando, juntando, né, que está dando essa estabilidade. E nessa visão aqui, então, a gente tem a pelve montada, né, gente? Então, ó, o osso inonimado de um lado, o osso inonimado do outro. Essa parte aqui de cima, o ilíaco, né? Tanto que tem a crista ilíaca aqui na região que a gente pega no abdômen, é um ponto que a gente usa para avaliação muitas vezes, né? Da pelve, do movimento da pelve. Na frente, o pubis e atrás, os isquios, tá? E aí, essa estrutura, né, pelve, tem esse contato com o fêmur, tem essa articulação com o fêmur, que é a articulação coxo-femoral. A pelve também vai se articular, gente, aqui atrás, ó, com o sacro. Então, tem a articulação sacro-ilíaca lá atrás, né, que é justamente do sacro com o osso ilíaco.
E a gente vai ter uma série de ligamentos aqui, ajudando nesse controle, né, nessa sustentação dessa região, tá? Então, esses são os pontos mais importantes. Joelho, complexo de joelho formado por 3 ossos, né? Então, a parte distal do fêmur, a tíbia e a fíbula. E faltou aqui falar, né, do osso sesamoide especial que a gente tem aqui. Então, na verdade, que a gente colocaria 4, né, gente, que é a patela, tá? Então, faltou falar aqui que, na verdade, são 4 ossos, embora a patela seja um osso diferente, né? Que é um osso sesamoide que cresce ali dentro do músculo. E a gente tem 3 articulações, a patela femoral, olha o nome que vocês já vão entender o que está ligando, né? A tíbio femoral e a tíbio fibular, né? A tíbia com fêmur e a tíbia com a fíbula na região proximal. A gente tem 2 movimentos básicos no joelho, gente, que é a flexão e a extensão. Sendo que a flexão, principalmente, é acompanhada de algum grau de rotação. Existe uma controvérsia ainda na literatura, tem literaturas que afirmam a questão da rotação interna e externa da articulação do joelho, tem outras que falam mais só da flexão e da extensão. Então, na prova, né, se aparecer, tenham bastante atenção nisso, levam bastante atenção, porque pode realmente, né, fazer relação só dos 2 movimentos, flexão e extensão, ou dos 4. O mais comum, gente, são os 4 movimentos, tá? Então, flexão, extensão, rotação interna e rotação externa. Mostrando a parte óssea, então, destaque aqui, ó, a tíbia, né? O platô tibial, essa parte aqui de cima, que faz, então, a articulação com o fêmur. A fíbula fica um pouquinho mais embaixo, a cabeça da fíbula também é uma estrutura importante para a gente, como referência anatômica, tá? Então, no platô tibial e nessa região, a gente tem a inserção do tendão patelar, né? Que é o tendão do quadríceps, uma região importante. E aqui na cabeça da fíbula, gente, ou pela cabeça da fíbula, passa o nervo fibular, então que também vai ser uma região importante por conta desses destaques. E na parte do fêmur, aqui a gente tem, né, o trocânter medial e o trocânter lateral, essa região inferior aqui, distal do fêmur, né? A articulação do joelho é mantida por uma série de ligamentos. E é importante conhecer esses ligamentos, tá? A gente vai ter 2 ligamentos internos no joelho, que são os ligamentos que estão aparecendo aqui, ó, na forma de X, os cruzados, o cruzado anterior e o cruzado posterior. Esses são os principais. E a gente tem os ligamentos laterais aqui do joelho, tá? Então, o colateral lateral, né? O colateral lateral, gente, ó, tá ligado com a fíbula, tá? E o medial tá ligado com a tíbia, né? Então, só para a gente localizar, assim, os ossos, onde que eles estão localizados. E aí, também aqui, tá? Trouxe um destaque para vocês sobre os ligamentos, eu acho interessante vocês explorarem depois, principalmente cruzada anterior, embora não seja, né, o foco principal do SARA atender esse tipo de lesão, pode ser que na prova apareça, tá? Principalmente, pessoal, eu acho interessante vocês darem atenção a esse ponto aqui, né? Então, o cruzado anterior tem 2 feixes, o anteromedial, que fica mais tenso no movimento de flexão, e o póstero-lateral, que fica mais tenso no movimento de extensão. Por que que eu peço para vocês darem atenção aqui? Porque isso é a parte mais difícil que tem para a gente saber sobre o ligamento. Muitas vezes na prova, eles perguntam justamente o mais difícil. E aqui, então, a gente tem que estudar, colocar no caderninho de resumo e reler. A mesma coisa acontece, então, no cruzado posterior, tá? Então, tem o antero lateral tenso na flexão e o póstero medial tenso na extensão. Se vocês perceberem, ó, tem diferença nessas características aqui. Eu daria uma olhada especial nesse assunto, eu colocaria lá no meu resumo, porque é uma parte que é a parte mais difícil aí sobre os ligamentos cruzados. E também coloquei aqui para vocês a questão dos ligamentos colaterais, né?
o colateral medial ligado com a tíbia, o lateral com a fíbula, e aí tem, né, todas as funções dele que eu vou deixar para vocês explorarem com mais detalhes quando vocês estiverem estudando. Aparecem outros ligamentos no joelho que são menos falados, né? Mas para a gente citar, então, o ligamento poplíteo ou oblíquo, a fábula e o ligamento da patela. Então, tudo isso, pessoal, dá uma olhadinha com calma, a hora que estiver preparando o material para vocês conhecerem. Como eu disse, essa aula aqui, eu coloquei um monte de conteúdo, né? Ela está bem densa de conteúdo, mas para vocês irem vendo, não dá tudo da gente falar e comentar. Vou passar para vocês os pontos principais, que é o nosso objetivo, né? O joelho também tem uma estrutura diferenciada, especial, né, gente? Que são os meniscos, tá? Então, a gente tem o menisco lateral e o menisco medial. Vamos lá. Características, tá? Os 25% externo do menisco lateral e os 30% externo do menisco medial são vascularizados e as porções internas são avasculares. Essa informação aqui cai muito em questões de concurso, tá? Porque às vezes isso causa um certo, né? Nossa, mas é avascular, então não recebe sangue. Vai receber nutrientes, gente, pelo processo de osmose, mas não tem vascularização direta. Entre os dois meniscos temos o ligamento transverso do joelho. As principais funções dos meniscos são transmissão de carga, absorção de choque, oh Jesus amado, lubrificação e nutrição articular, estabilidade mecânica e condução do movimento, tá? Então aqui, gente, o menisco medial, tá? O menisco medial ele tem uma forma parecida mais com um C. E o menisco lateral, que está aqui, ele tem uma forma parecida com o O. O medial é maior, tá? Até porque o trocânter medial do fêmur é maior, que faz relação direta com ele. Então, características importantes da gente saber, que às vezes algumas bancas perguntam para a gente se preparar, né? E aí a gente chega no tornozelo e pé. Aqui também eu acho extremamente importante, que nem a gente falou dos ossos do carpo, conhecer os ossos do tarso, tá? E conhecer isso vai ser importante também para outras matérias, como amputação, por exemplo. Mas vamos então só entender, né, gente? A articulação aqui que a gente tem no tornozelo é a tíbia e a fíbula que se articula com o talos, tá? Então, a articulação tíbio-fibular distal, tá aqui, né? Essas duas. E a articulação como um todo, a articulação do tornozelo ou talo crural, tá joia? Então, a articulação do tornozelo vai ser tíbia, fíbula e talos. Aí, gente, eu preciso que vocês prestem atenção aqui, ó. A gente tem dois ossos que estão nessa parte mais posterior do pé, chama retropé, nessa parte mais de trás, que é justamente o talos, que é o de cima, e o calcâneo, que está aqui embaixo. São os primeiros ossos do tarso. Depois a gente tem uma segunda fileira de ossos do tarso. Aí a gente vai ter o cuboide, tá? O navicular e os cuneiformes. Se a gente olhar aqui, essa outra figura, né, de cima, então talos calcâneo, navicular e cuboides, está na parte medial, desculpa, navicular e cuneiformes na parte medial e o cuboide na parte lateral, tá? Então, olha só, essa região aqui, chamada de retropé, tá? E essa região aqui da frente, chamada de antepé. E no meio, o mediopé. Não dá para escrever aqui, mas depois está escrito. Então, acho extremamente interessante também conhecer, né? Que nem a gente conhece os ossos do carpo, os ossos do tarso. Aí depois veio os metatarsos, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e as falanges dos dedos, né? Que estão aqui localizadas, tá? Aqui está falando bem das articulações, né, pessoal? Então, aquela questão que eu disse para vocês do retropé. Então, o retropé, né, o que que tem ali? A articulação tíbio-fibular, talo plural, que é o talo com a tíbia.
e subtalar, e os movimentos que acontecem, tanto os movimentos micro, quanto os movimentos grandes, flexão dorsal e plantar, né? Plante dorso, inversão e eversão. No médio pé, que são os outros ossos, né? Do metatarso, do tarso, desculpa, que vai ser o cuboide, navicular e cuneiformes. Aqui também, dorsiflexão, plantiflexão, adução e rotação interna. E no antepé, que já pega, né, a articulação do tarso com os metatarsos, então do cuboide e dos cuneiformes com os metatarsos, as articulações metatarso-falangianas e as falangianas. E aí os movimentos também que vão acontecer, tá? Então, nas tarso-metatarsais, os deslizamentos, e nas metatarso-falangianas, extensão e flexão, do segundo ao quinto dedo variável, né? O grau de extensão. Estou até mexendo meu pezinho aqui, flexão, e as falanges, flexão e extensão. Então, aqui a gente detalhando bem, né, essas questões que são importantes para o pé. E no pé também, gente, tem uma coisa que é um pouquinho mais difícil, que é a formação dos arcos plantares, né? Então, no nosso pé, a gente tem essa formação dos arcos. O principal arco que a gente tem é o arco longitudinal medial, que é aquele que forma o arco do pé clássico, que a gente, né, lembra sempre, que é nessa parte mais medial do pé. A gente vai ter também o longitudinal lateral e o transverso, tá? Então, vamos lá, gente. O arco longitudinal lateral, na parte de fora, vai ser entre o calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarso. Então, pensa na parte de fora do pé. Visualiza aqui, gente. Deixa eu apagar aqui para a gente ver, tá? Então, a parte de fora, ó, calcâneo, cuboide, metatarso, quarto e quinto dedo. Essa aqui é a parte lateral. É aqui onde vai estar formado esse arco. E algumas bancas, gente, elas perguntam realmente isso aqui. Eu acho isso aqui uma coisa difícil e que às vezes, né, a gente pensando nos concursos mais difíceis, pode cair na prova. Então, como que é formado o arco longitudinal lateral? O calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarsos, tá? Esse arco, ele tem uma mobilidade limitada, ele pode apoiar no solo e apoiar parte dos passos na locomoção e faz uma função de suporte de peso, né, no pé. Mas esse arco lateral é o arco que está mais em contato com o solo, o arco medial é mais côncavo, né? É mais inclinado. O arco longitudinal medial, então o nosso arco plantar clássico, né, aquele que a gente conhece mais, ele é formado, então, pelo calcâneo até o talos, navicular, cuneiformes e o primeiro metatarso, tá? E os dois sesamoides aqui, que são as estruturas das falanges. Então, se eu olhar aqui a gente não tem a vista medial, né? Mas seria essa região aqui, ó, do meio, tá? Então, que pega aqui essa parte medial. Esse arco ele é muito mais flexível e móvel que o arco lateral. Tem papel importante na absorção do choque após o contato com o solo, pela compressão do coxim adiposo posicionado nessa região inferior do calcâneo, seguido de um rápido alongamento do arco medial que continua até o alongamento máximo no contato dos artelhos no solo. Então, pensa na fase de apoio da marcha, tá, gente? Que é isso que ele está dizendo aqui. Então, a hora que absorve o choque, né, que você coloca o pé todo no chão, até a saída dos dedos, essas as alterações que ele vai fazendo, né, que esse arco vai fazendo. Também acho algo difícil, né, que a gente estuda pouco, e justamente por isso eu destaco como um ponto para vocês guardarem, para vocês anotarem, né, direitinho aí no material de revisão de vocês, tá? E o arco transverso, pessoal, ele tá, o pé tá assim, o arco transverso tá assim, né? Ele já tá transversal mesmo. Então, formado pelos tarsos e base dos metatarsos, bem nessa região aqui, ó, do tarso e metatarso dos ossos. Mais especificado, o arco 1 da cabeça metatarsal, com o primeiro e quinto sesamoides, o arco 2 com cuneiformes
e A3 cuboides e o arco 3, o navicular e cuboide. Isso aqui eu nunca vi aparecer em prova, tá? Só se for na prova do SARA mesmo. Então, dá uma olhadinha, mas se estiver muito confuso na cabeça, gente, tenta lembrar do nome dos ossos, né? Então, ó, o primeiro vai estar aqui mais nos metatarsos, né? Com os sesamoides, com as falanges. O segundo aqui, né? Mais ligado aos cuneiformes, pela posição que está. E o terceiro, navicular e cuboide, que está mais posterior. Então, por isso que eu disse lá para vocês no começo, né? Eu acho extremamente importante conhecer essa posição dos ossos do tarso. Muitas vezes pode cair uma pergunta mais difícil numa prova que a gente não vai lembrar direitinho, né? Dessa informação, não decorei essa informação, mas se eu souber a posição dos ossos, muitas vezes eu consigo responder a questão só pensando, tá? Só imaginando ali as estruturas, tá? Bem, nesse caso aqui, os ossos servem como uma viga para suportar o arco, sempre sendo aplanado durante a sustentação do peso. Então, ele fica assim quando a gente não está sustentando o peso, quando sustenta o peso, né? Esse arco longitudinal, ele é mais aplanado. Depois, na hora que vocês estiverem estudando, né, forem olhar isso novamente, vai, fica em pé, pisa no chão, se conseguir aí, eu agora não consigo, mas aí faça o movimento que ajuda, tá? E para fechar essa parte, gente, do pé, eu destaco também os ligamentos, tá? Então, no tornozelo e pé, a gente tem um conjunto de ligamentos laterais e um conjunto de ligamentos mediais, tá? Então, no lateral, gente, o principal é esse aqui, ó, o talo fibular anterior, tá? Então, ligamento talo fibular anterior, que é esse aqui. Por que que eu destaco esse ligamento aqui? Porque é o ligamento do entorse em inversão. Então, esse é o principal ligamento, tá joia? Na parte medial, a gente tem um conjunto aqui, ó, que são 4 ligamentos, que é o chamado ligamento deltoide, tá? Então, ó, ligamento deltoide é o nome dele, ele tem 4 partes. Essa é a parte medial. Ele vai ser lesionado no entorse em eversão, que é aquele com o pé para dentro, tá? Então, essa aqui é a parte que eu destaco como as principais regiões ósseas, né, sistema ósseo, já fazendo toda essa conexão com o sistema ligamentar. E a gente segue aqui agora falando então das articulações, tá? Nas articulações, gente, a gente tem uma série de nomes que podem ser um pouquinho difíceis e que isso às vezes dificulta o nosso estudo. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nisso aqui para ficar mais fácil, tá? Na hora de revisar, na hora da prova, tá joia? Então, vamos começar, gente, com as classificações, tá? De acordo com o movimento potencial, né, que essa articulação pode fazer, ela pode ser classificada como diartrose, então, primeira classificação, ou sinartrose, tá? Então, essas são as classificações. A diartrose são as articulações sinoviais, então, as articulações maiores que a gente tem, por exemplo, joelho, cotovelo, ombro, quadril, que vai ter líquido sinovial, tá? Essas são as diartroses. E a sinartrose são as articulações chamadas de fibrosas ou cartilaginosas. Então, aqui, ó, no caso, eu puxaria uma setinha aqui. Essas aqui são as diartroses, tá? E uma outra aqui, que são as sinartroses. As diartroses, gente, tem mais movimento. Uma forma que eu uso para lembrar isso, tá? Para lembrar desse nome, é que no di, né, eu penso em dinâmico, eu penso em movimento. Então, quando falar em diartrose, pensa que são as articulações que têm mais movimento, como, por exemplo, né, como é o exemplo, as articulações sinoviais. Então, isso é uma dica também, tá? De repente ajuda vocês aí na hora da prova, tá bom? Para conseguir responder algumas questões, tá? Já chego aí na resposta da pergunta da colega.
E as sinartroses, então, vão ser as articulações menos móveis, tá? Divididas em fibrosas e cartilaginosas. Vamos lá. As fibrosas, nós temos as suturas e as sindesmoses, tá joia? Sutura, gente, como a sutura do crânio. Pensa que tem fibra ali dentro dela. Sindesmose. Sindesmose é quando a gente tem dois ossos juntos, também unidos por fibras, como é o caso, por exemplo, da tíbio fibular. São os dois exemplos, gente, a tíbia com a fíbula e o rádio com a una na parte distal. Como aqui está fácil para mim, deixa eu só voltar aqui para ver se eu encontro uma figura que mostra aqui, tá? A tíbia com a fíbula, na parte distal, tem uma série de fibras aqui, ó, de tecido conjuntivo que junta ela. Essa é a sindesmose, tá joia? Então, voltando lá, só para ilustrar, tá, gente? As articulações fibrosas, então tem fibra dentro, tem tecido conjuntivo grudando elas, colando. A gente tem as suturas, crânio, e tem a sindesmose, as que a gente destaca é a rádio unar e a tíbio fibular, tá? Então, destacando esse aqui no momento. As articulações cartilaginosas, a gente tem as sincondroses, tá? A gente tem, por exemplo, a esfeno-occipital, que é aqui dentro, né, aqui atrás, melhor dizendo, né, mais interno do esfenoide com o occipital, tá? Então, para a gente, essa primeira divisão, tá joia? Já espero chegar na resposta da colega, espera um pouquinho, tá, colega? Então, essa aqui é a nossa primeira divisão que a gente tem. Sinartrose, fibrose cartilaginosa, de artrose sinovial, né, que tem mais movimento. Dando destaque aqui para as articulações sinoviais, tá? A gente tem, então, como característica na articulação sinovial, aqui o osso 1, o osso 2, tá? Aqui a gente tem líquido dentro dela, que é o líquido sinovial, e a gente tem aqui a cápsula articular formada de tecido conjuntivo. Então, essa é a característica principal das articulações sinoviais, tá? Bem, característica da cartilagem articular, ela é avascular, então chama atenção disso também, né? Porque muitas vezes isso aparece na prova e a gente fica sem saber direitinho, né? Se é isso mesmo. A cartilagem articular, gente, esqueci de mostrar aqui, ó, é essa estrutura que recobre os ossos, tá? Ó, que recobre os ossos. Então, aqui na lateral, a cápsula articular e recobrindo os ossos, a cartilagem, vou apagar para vocês verem melhor. Aqui, a cartilagem, oh meu Deus do céu, a cartilagem articular. Então, para a gente destacar essas estruturas. É característica da cartilagem articular. Não é inervada, sua nutrição é precária, o que dificulta a regeneração. É nessa região aqui que acontece a artrose, tá? Ou osteoartrite, é por conta da degeneração dessa estrutura, tá joia? E a cápsula articular possui as duas membranas, sinovial interna e externa, e os ligamentos que ajudam a revestir essa cápsula. Então, aqui ao redor também, gente, a gente vai ter normalmente ligamentos que ajudam a fixar essa articulação, e algumas articulações, como a do joelho, né, a gente viu que tem ligamentos, inclusive internos, aí, ajudando nessa junção, tá? Bem, continuando aqui, das articulações, também nas articulações sinoviais a gente pode encontrar, desculpa, gente, ligamento extracapsular, né? Fora, intraarticular, que, por exemplo, aqui do joelho, né? Os cruzados, discos intraarticulares, como na articulação externa clavicular e temporomandibular, e meniscos, como na articulação do joelho. Então, isso nas articulações que são as articulações sinoviais, tá? Bem, a gente falou primeiro de uma classificação que a gente tem em relação a uma característica muito ligada, né, à capacidade potencial de movimento, de se movimentar mais ou menos.
Agora a gente tem uma classificação, gente, ligada realmente à função, né? Aos eixos de movimento e às articulações sinoviais. Então, as articulações sinoviais, elas podem ser classificadas em monoaxial, biaxial ou triaxial. O que é isso? Faz movimento em um eixo, lembra dos planos e eixos anatômicos? Em um eixo, em dois eixos ou em três eixos. Exemplo, um eixo, cotovelo, só faz flexão e extensão, certo? Dois eixos, tem a radiocárpica, que faz a flexão, extensão, a adução e abdução. E três eixos, por exemplo, a articulação do ombro do quadril, que faz os três movimentos, né? Nos três eixos dos três planos. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa, tá? E aí também, pessoal, a gente vai ter uma classificação chamada de morfológica. Então, vocês estão entendendo que a gente tem diversos tipos de classificação, tá? E aí eu espero chegar a resposta da colega aqui, senão eu paro daqui a pouquinho e respondo. Então, a classificação morfológica é um pouquinho diferente. Aí a gente tem a articulação plana, tá? Ela é não axial, ou seja, não tem movimento nos planos, ela só sofre deslizamento. Exemplos: articulação sacroiliaca, acromioclavicular, atlantoaxial lateral, sínfise púbica, intermetatarsais e fêmuro-patelar. Só tem deslizamento, não tem movimento naqueles eixos anatômicos, tá? A gente tem articulação do tipo gínglico ou dobradiça, que é monoaxial, que só faz flexão e extensão. O principal exemplo é a húmero unar, que faz então esse movimento de flexão e extensão, e a literatura também coloca a talo crural. Lembra? É do talos com a tíbia, tá? Que faz também, no caso, a plante e a dorse. A gente tem a articulação do tipo trocoide ou pivô. Ela também é monoaxial, gente, mas o movimento dela é rotação. E aí o principal exemplo é a pronossupinação, que acontece na articulação radionar proximal, aqui, né, proximal perto do cotovelo, na húmero radial, do húmero com o rádio, e na atlantoaxial, tá? A outra classificação que a gente tem é a articulação condilar. Então, a gente tem um encaixe, né, de uma parte côncava e uma convexa. Ela é biaxial, então tem dois eixos de movimento. Normalmente, os movimentos vão ser a flexão, extensão, abdução e adução, mas isso pode mudar. A radiocárpica, a temporomandibular e a fêmuro-tibial, tá? Então, vai ter dois eixos. A radiocárpica, flexão, extensão, adução e abdução. A femorotibial, se a gente levar em consideração, né, as rotações, então, tem flexão, extensão, rotação interna e externa, aqui do joelho, né, gente? E a temporomandibular, que os movimentos são diferentes, né? Vai ser abertura, fechamento, desvio lateral e assim por diante. Articulações em cela, a gente tem vários exemplos, né? Que daí vai ter a superfície côncava e a superfície convexa, certo? Que vão se encaixar aqui. Elas podem ter diferentes arcos de movimento, monoaxial, triaxial ou biaxial, tá? E alguns exemplos que a gente tem é a tralo-plural, externo-clavicular, carpo-metacárpica do polegar e as interfalangianas, nessa articulação em cela. A que mais cai, gente, é a do polegar, tá? Também a gente tem as esferoides, que são triaxiais clássicas, né? Glenomeral, que é ombro, e aí o quadril. Não, acho que não tem a resposta da amiga, deixa eu ver aqui. Só para a gente fixar, então, pessoal, as articulações cartilaginosas também pode ser chamada de anfiartrose, sim. Já vi questão que trazia a gunfose como parte das fibrosas. A gunfose é dos dentes, né? A articulação fibrosa é porque tem pouco movimento. Então, Alessandra, completando, é isso mesmo, tá? Tá correto. Alguém quer perguntar, pessoal? Deixa eu fechar aqui,
Porque se às vezes vocês quiserem perguntar, aí eu já consigo responder. Deixa eu ver lá. Tudo bem? Então vamos continuar. Compartilhando de novo. Eu vi um barulhinho, achei que alguém quisesse fazer uma pergunta. Oi. Vou gravar. Não. Ixi, não tinha parado de gravar.